Bom dia a todos. Bom, seguindo aqui a nossa leitura do Livro dos Espíritos, hoje estamos diante da questão número 97. Faltam só 1000 para a gente acabar, rapidinho. As ordens, Ótimo. as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então, como muita coisa que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida na literatura, seja ela escrita ou de qualquer vertente religiosa, ou até não ligada a nenhuma forma de religiosidade, muitas vezes é colocada para nossa absorção de forma didática, como outros questionamentos que a gente já viu aqui no próprio Livro dos Espíritos, e nesse caso específico das classificações, quando ele diz que não há barreiras nem para multiplicá-las, nem para restringi-las. E cada espírito vai seguindo no seu momento, se melhorando, ou se redescobrindo, ou aumentando a sua consciência. E essa divisão que ele faz é mais ou menos, se me lembra a coisa do perispírito, né? Que no início era só corpo, perispírito e espírito. São formas didáticas que a espiritualidade apresenta para que a gente comece a entender o processo. Mas ele deixa claro que não existem essas divisões como a gente imagina. Elas são muito dinâmicas. E para a gente entender o início, o meio e o fim do caminho, eles colocaram basicamente em 3 grupos. Mas isso é uma evolução, um crescimento gradativo e sutil, que talvez é aquela história, né, de uma criança, né, que a gente vai acompanhando e, de repente, nossa, como cresceu. Isso acontece sem que a gente perceba. Um belo dia a gente nota alguma coisa que chama a atenção. E isso é o que vai acontecer com a gente. Nós não vamos, como na escola, fazer provas para passar de um ano para o outro, para passar de uma escala para outra. Nós vamos sutilmente, gradativamente, crescendo. E vai chegar alguns momentos que a gente vai reparar, nossa, poxa, eu já sei fazer isso, eu já não lido tão mal com tal situação. E esses são os momentos que a gente vai parar e vai agradecer pelo tanto que a gente já caminhou. Vamos ver o que o Miramês fala. A escala evolutiva. Dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos, encarnados e desencarnados. As linhas divisórias escapam à nossa análise. Entretanto, podemos fazer como fazem na Terra sobre as classes, dividindo-as entre alta, média e baixa, sendo para todas elas a escala infinita. Assim como o Espiritismo preocupou-se em se lembrar das escalas dos espíritos, outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões,
da maneira que acharam mais conveniente. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Para melhor compreendermos o que é um espírito ou o que somos, é bom que nos conscientizemos disso. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais. No que concerne à evolução, sempre existe algum traço de diferença. Mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Os que consideramos espíritos perfeitos o são em relação aos homens e não diante de Deus. A perfeição universal, a pureza total, somente o Senhor a possui, em todas as suas atribuições. Portanto, não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos. O que nos parece, nem Deus a fez. Ele criou as leis desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. O que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para percebermos o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos, por vezes, para determinada tarefa. Porém, temos muita ligação nas trevas, pelo passado ainda próximo ao nosso presente. E é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores, mas por nossas inferioridades, que vibram em nossos caminhos. A superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. É, pois, o resultado do esforço individual de passo a passo. E foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos ofertou todos os caminhos, nos mostrando a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas. Mas o trabalho é nosso. Enquanto necessitarmos de vestir o burel da carne, ainda estaremos longe da perfeição espiritual. Devemos nos preocupar pouco com a escala a que pertencemos como espírito, mas dar uma demão à nossa autoeducação em todos os sentidos, no que tange à moral. Todavia, necessário se faz que entendamos o que seja moral em primeiro lugar, para não cairmos em piores condições. Se não tivermos estrutura para viver os altos preceitos do Evangelho, será bem difícil apresentarmos-nos como mestres dos que procuram aprender. No mundo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo. E, mesmo assim, dificilmente podes determinar a qual classe pertencem certas pessoas. No mundo moral, as dificuldades são maiores, porque sempre escondemos o que de mal fazemos aos nossos irmãos. E anunciamos com todo vigor algum dever, que não passa mesmo de dever de cada alma. Deixemos quem quiser julgar a qual classe pertencemos, o que não nos interessa muito. O que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte, é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo, por saber que o céu está em nós, bastando encontrá-lo. E se o encontrarmos, certamente vamos encontrar Deus e Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesma, observando a que faixa pertence na escala espiritual. Silvio, Diga. teria como você passar para mim essa resposta no WhatsApp, na mensagem? Claro. Serviu muito para mim, pelo que a gente estava conversando antes.
algumas coisas assim me bateram nesse sentido, né? Assim que terminar a reunião, eu mando. Aham. É, é aquela coisa do não julgar, né? Porque a gente não sabe o que está julgando, na verdade, né? E o Miramês, mais ou menos, ele segue um pensamento que eu sigo também. Muitas das coisas, como eu já falei antes, que a gente recebe, são colocadas de forma didática para que a gente possa começar a entender. Mas as classificações, como ele ressalta logo no início, que a gente faz para tudo, são de acordo com o que a gente conhece. Como a gente tenta tipificar Cristo, o próprio Deus, dando a eles qualidades dentro do que a gente entende que seja o máximo daquilo. E o máximo que a gente entende daquilo pode não ser nem um princípio daquele sentimento ou daquela virtude. Então, tudo está muito fora do nosso alcance ainda. E essa coisa que ele fala, né, que dentro dessa classificação, se fosse para ser séria, né, esse séria entre aspas, teria que ter uma classificação para cada um, porque cada um está no seu momento, está no seu aprendizado, e ele chama atenção para uma coisa muito importante. Mesmo, aliás, duas. A primeira é que mesmo os espíritos que a gente considera a última Coca-Cola do deserto não estão nem perto daquilo que é Deus, né? Eu falar seria, mas não seria, porque ele não seria nada, ele já é. E que cada um aqui vai, como aquela coisa que eu falei, tem um belo dia que você desperta para alguma coisa que você realiza e você mesmo se espanta. Nossa, como eu já faço isso, como eu já entendo isso, como eu me modifiquei. Isso é uma coisa que vai insidiosamente acontecendo com todos nós. Ninguém deixa de aprender, mas também ninguém abandona o que já foi. Isso é um conceito que ele chama a atenção aqui, que é muito importante. A gente perseguir a direção da luz, mas não esquecer jamais das nossas sombras, que elas não nos abandonam, elas não deixam de fazer parte de nós. Elas estão ali presentes e servem sempre de contraponto para o nosso equilíbrio. Quanto mais a gente percebe que tem uma sombra sobre qualquer aspecto sobre nós, para que a gente possa buscar o equilíbrio, a gente direciona na direção oposta. Então, elas são muito importantes. As nossas sombras são muito importantes para que a nossa luz também brilhe. E aí a gente poderia aqui levar horas discutindo, né, o fenômeno do que alguns chamam de yin-yang, né, tem vários nomes, né, que é o equilíbrio perfeito, o caminho do meio e por aí vai. Às vezes eu sei assim que é, cada um tem o seu tempo, cada um tem, né, suas sombras e tudo, mas não sei, talvez hoje me chama a atenção como que a gente sempre dá um jeito de dar uma mudancinha nas nossos conceitos, né, nesses negócios assim, porque com essa fala, às vezes a gente acaba não se esforçando, vamos dizer assim, né? Eu sou desse jeito, assim lá que todo mundo fala da Gabriela, né? E às vezes eu percebo isso, assim, no geral, tem que entender, ele é desse jeito, ele tem esses limites e tudo. Eu concordo que a gente tenha que entender os limites das pessoas, eu concordo que eu tenho que entender que cada um tem um grau de, né? Mas, sei lá, eu ainda tenho uma certa dificuldade, às vezes, de ver
que as pessoas se utilizam dessas afirmações como bengalas, para não tentar dar sabe, subir um degrauzinho. Elas não se... não há um esforço. E acho que o primeiro esforço, e que eu acho que é o mais difícil mesmo, é esse, de aceitar as suas sombras e essa busca do outro lado, né? E de ver isso, de olhar para si mesmo, para dentro de si. Isso é muito difícil, não é uma coisa fácil. E eu vejo como uma coisa mais difícil, assim, né? Quando você olha e vira e fala assim, nossa, eu ainda sou assim, eu ainda sinto isso, eu ainda vejo desse jeito, eu ainda reajo desse jeito. E aí você tentar mesmo, não, tudo bem, eu sou desse jeito, tá? Mas eu posso e eu consigo sair disso. Eu consigo tentar. É necessário, vejo isso, da gente ter essa força de falar, eu posso, eu consigo, mas as pessoas entram num processo meio é assim, tudo, e não vão fundo, sabe? Não vão a fundo nas suas dificuldades, no seu eu, e nessa tentativa de subir o degrauzinho, eu vejo isso. Tudo bem, aí a pessoa vai falar, mas ainda é o estágio dela, ainda é assim. Ai, mas isso me cansa às vezes, desculpa. Não, Diva, eu concordo plenamente, e acho que eu já reclamei disso que você está falando agora também várias vezes aqui, em vários dias diferentes. Eu também acho que essa coisa, como tantos outros ensinamentos chegadores, foram pessimamente interpretados e difundidos. E esse especificamente eu acho que é gritante. Essa coisa de conhecer-se a si mesmo não é para ser usado, como você disse, as pessoas usam direto de bengala, de desculpa. Eu não digo nem bengala, de desculpa mesmo. Eu não posso fazer porque ainda não é meu tempo, ainda não está na hora. Essa história do cada um no seu tempo, eu vou ser honesto, às vezes me irrita profundamente, porque as pessoas usam como desculpa descaradamente para não fazer. E são dos mais variados níveis. É o que você falou, a gente entende que cada um tem o seu momento, que cada um tem as suas percepções de luz, as suas percepções de sombra, carrega as suas fraquezas, os seus deslizes. A gente entende tudo isso, eu entendo isso perfeitamente. Só que isso não é motivo para você não se esforçar, como você mesmo disse, para tentar realizar algo, porque, não, ainda não é minha hora, eu ainda não consigo. É a mesma situação das pessoas que dizem que entendem que tal coisa não tem sentido, não vou nem dizer se está errado, se está certo, não tem sentido, não tem necessidade, mas fazem assim mesmo porque acham que tem que fazer, não porque... vou dar um exemplo assim bem simples, a questão da promessa, que a gente sabe que não funciona exatamente como muitas pessoas acham quando fazem promessa. Aí tu conversa com algumas pessoas, não, eu entendo que é assim, mas eu faço assim mesmo. Ué, se você entende o processo, entende lá dentro da sua cabeça como funciona e diz que entende que aquilo não deve ser feito assim, para que você faz? Você não deve interferir ou querer resolver o problema de todo mundo em determinadas situações, porque ele tem que sair. Eu entendo tudo isso, mas eu não posso deixar de estar ali e tentar resolver para ele. Está mentindo para si mesmo. Ontem eu ouvi vocês sabem que eu estou com problema na visão, né, e tudo e tal. E tem um grupo, eu participo de um grupo dessas coisas, e toda hora estão colocando lives, algumas coisas assim. E ontem teve uma live sobre a reumatologia e a saúde mental, pegando psiquiatras, psicólogos, reumatologistas, tudo. E acabou que eu não assisti todo, mas eu peguei um pedaço que eu achei bem interessante, que foi um deles, sei lá. Primeiro, eles falando muito de meditação, muito interessante, assim, uma frase lá que ele fala, não se medicaliza a vida, e muitas nesse sentido. E
uma das coisas que foi falada, que eu acho bem interessante, foi a questão da fibromialgia, né? E aí, não sei se foi a médica, a psiquiatra, uma delas virou e falou assim, a pessoa vira e fala assim, sou fibromiálgica. Eu nem sabia que tinha esse nome, mas bem, sou fibromiálgica. Aí a pessoa vira e fala assim, um deles, aí todos eles que estavam ali falaram, ali ela já se limita. Aí ela já coloca que a vida dela vai ser limitada pela fibromialgia, né? Pelas dores, e ela vai se tornar incapacitada daqui a algum tempo. Então, eles falaram muito sobre isso, sobre como a gente deve. Um deles falou assim: você está com uma dor num braço, mas você tem um outro braço saudável. Vamos reagir disso? Vamos sair disso? E foram falando várias situações, muito ligado à questão da reumatologia com a saúde mental, com as questões, né, que as pessoas, com as dores, com as coisas todas que as pessoas ficam. E aí teve um experimento que eles falaram lá, de que, eu nem sei, eu achei só interessante, que a pessoa hoje são colocados umas pessoas lá, não foram levadas as pessoas que têm essas dores crônicas, essas dores todas, e que eles foram levados para um spa, sei lá, um local. E eles ficaram sem notícia nenhuma. E eles começaram a passar para eles as notícias de 20 anos atrás. Coisas que eram noticiadas nos jornais há 20 anos atrás. E aí, parece que deu um treco lá no cérebro, não sei como é que foi bem o negócio disso, que eles começaram a perceber que essas pessoas que estavam ali com as dores, que no decorrer daquele período, daquelas notícias, é como se eles voltassem no tempo, ficassem ali e eles vissem que chegar ali aonde eles estavam no dia de hoje, eles tiveram momentos de muita dor, de pouca dor, e que isso variava. Porque a pessoa começava a ver que ela vive só com dor. E entra nesse processo, só tenho dor. E aí, quando eles fizeram essa experiência, sei lá como é que foi, elas começaram a ter noção da variação, que há momentos positivos, né? Menos dores, momentos. Foi muito interessante a live. E era só assim, sei lá, psiquiatra, reumatologista, essas coisas todas. E falando dessa importância. E por isso que eu estou sendo impactada com isso, que realmente a gente se limita quando a gente entra nesse processo de eu sou assim. E principalmente para esse campo que você puxou, que são das doenças, para quem vive em meio a isso, é gritante. Quando você pega um grupo, né, que desenvolve a mesma doença, não vamos especificar qual, qualquer tipo de doença. As pessoas que se amarguram com aquilo, se autolimitam, justamente como você disse, eu sou portador de tal coisa, então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Elas já se autolimitam pelo rótulo que recebem, né? E tudo são rótulos. Elas vivem uma qualidade de vida muito pior do que aquelas que levam na boa. E isso você vê em qualquer tipo de dificuldade. No caso das doenças, até nos cânceres terminais. Você vê nitidamente a evolução de quem consegue levar aquilo na boa e quem se angustia, se amargura, se acha abandonado, como passa um período muito pior de qualidade de vida, de existência, pela forma como encara. Isso é gritante. E você... porque nesse caso da doença é a mesma coisa das sombras. Você saber que elas estão ali, mas não é porque elas estão ali que você vai matar alguém. Não é porque elas estão ali que você vai roubar, vai realizar atrocidades. Aquilo vai te lembrar o quanto você tem que melhorar ou o que você tem que fazer para contrapor aquele desejo que está lá embaixo do tapete. É justamente para isso que as sombras existem. Não é para puxar ninguém para baixo. Ele diz aqui no texto, mais acima, né, que não é
Cada um é quem resolve o seu caminho. Pode ter influência, pode alguém mostrar, pode abrir a porta, pode cochichar no seu ouvido, mas quem decide, no final das contas, apesar de toda a influência que a gente faz, somos nós. É cada um que determina, no fim das contas, para onde vai. Que as influências são enormes, que se a gente se deixar simplesmente levar, a gente é conduzido, às vezes sem saber para onde ir, é uma verdade. Mas mesmo assim, se achando totalmente conduzido, quem toma a decisão é você. Mas esses são assuntos complicados e sensíveis, que, como tem muitos questionamentos, né, sejam em que aspecto de mundo a gente esteja vivendo, querendo viver, que causam muita controvérsia. E muitos dos conceitos que nos são apresentados, chega um momento que a gente não que os invalida, mas que os questiona, porque a nossa mente se amplia. E é exatamente a questão dessa do perispírito, da classificação dos espíritos. Quando no início, aquilo basta para a gente. E a gente entende aquilo como verdade, como tantas outras que a gente foi recebendo durante o caminho. Só que chega um ponto que a nossa mente se expande. E aquela verdade não é mais verdade. Você questiona. Mas é só isso? Não, só isso não resolve o problema. Eu preciso de mais. E quando você precisa de mais e está no meio dos que ainda não acham que precisam de mais, isso gera muito problema. Eu vejo, às vezes, essa coisa do esforço, sabe? Eu ainda estou batendo nessa tecla do esforço. Como é necessário, né? Porque, às vezes, vocês, né? Cada um tem o seu limite, tem toda essa coisa toda, mas o esforço, a gente não chega, né, nesse ponto de, nossa, é assim, se não houver um esforço do, é assim, desse processo todo. Nós aqui, todo dia, acordamos cedo, de 8 às 9, lemos, a gente faz irradiação, a gente está de alguma forma se esforçando. Muita gente podia dormir até mais tarde, outros podiam fazer outras coisas, mas a gente busca esse esforço. Aí, de repente, é um esforço. Eu amo estar aqui, eu amo estar aqui todos os dias, nesses de 8 às 9. Mas foi um aprendizado que eu tive, de vir todos os dias. No início, o esforço, não, hoje tem. Eu comecei vindo 2 dias da semana, depois 3, estou com 5, ainda sábado e domingo eu não venho. Mas eu estou falando que demanda os nossos esforços. E a gente, de repente, se toca que, nossa, valeu a pena esse esforço. Só que tem que ter esforço. E às vezes as pessoas querem que caiam do céu. E essa é a minha visão. Aí depois que você, né, você chega lá e todo mundo, nossa, você entende tão bem. Eu assim, me dá um pouquinho de. Eu entendo tão bem. Ou então alguém fala, nossa, como você. Gente, ou como no caso das doenças, né? Você vai lá enfrentando, você é tão forte. Não é isso. Você está se esforçando. Todo mundo, nada cai assim. Se for isso que ele fala aqui no final, se nós não nos esforçarmos, se nós não buscarmos. Eu vejo isso, que as pessoas, pelo menos muito próximos, ou que eu convivo, eles querem realmente que caia do céu as coisas, principalmente essas ligadas ao interior das pessoas. Quer que as angústias, os vazios, as dúvidas, essas coisas mais interiores, elas sejam curadas, vamos dizer assim, de uma forma, Não, isso demanda esforço, demanda, de alguma forma, seja o caminho, seja qual a escolha, leitura, seja o que for, demanda um esforço.
Um esforço, inclusive, isso, de tentar ser melhor como pessoa, né? Não tem como, sei lá, eu vejo assim. Já deu a hora, enquanto eu vou mudar aqui para a musiquinha. É o caso dos esportes, né? Vamos fazer a analogia dos esportes. Já viu algum campeão, alguém que se destaque, que não tenha se empenhado com toda a sua consciência, com todo o seu esforço para chegar lá? Ele não chegou lá só porque tinha dinheiro, só porque tinha oportunidade, só porque tinha bons treinadores. Ele chegou lá porque ele deu o máximo de si. Aí ele conquistou o espaço que ele queria. Então, fica aqui a lembrança. Querem ser campeões? Treinem, se dediquem,